Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Igor Pagiola, bem-vindos ao canal e hoje eu vou fazer um vídeo que vai te interessar muito sobre a abordagem transradial na neuroradiologia intervencionista. Qual que é o objetivo dessa aula? Você vai perceber que aqui você vai aprender o passo a passo para você realizar uma punção da artéria radial de forma segura. Vai aprender tips and tricks, segredos, dicas para como realizar esse tipo de acesso de uma forma mais segura para os seus pacientes. Essa abordagem ela tem ganhado muito espaço dentro da NRI, porque dá muito mais conforto para o paciente, muito menos risco de complicações. Então a via transradial vem crescendo muito. Na cardiologia intervencionista já é uma realidade. Já na neurointervenção ela vem crescendo muito no nosso meio para você conseguir adaptar. E para isso você precisa saber o passo a passo de como realizar o acesso transradial para dar segurança para os seus pacientes e também para você ter muita segurança e confiança do que escolher, quais materiais, quais dicas você pode usar, como escolher o melhor material para cada um dos nossos pacientes. Então vamos lá para a gente aprender um pouco mais nesse vídeo de hoje. Se a gente for olhar dentro da neuroradiologia intervencionista, quando que a gente deve pensar em utilizar o acesso transradial? Então você tem que pensar algumas coisas muito importantes para você começar a selecionar. Primeiro, existem alguns pacientes que têm uma anatomia muito mais favorável para esse tipo de acesso. E é claro, hoje, crescendo cada vez mais os tipos de catéteres dedicados para esse tipo de acesso transradial, aumenta muito as nossas indicações. E é claro, esse tipo de acesso vai te dar muito mais segurança, principalmente naqueles pacientes, exemplo, que estão em uso de antiagregantes, anticoagulantes, ou eles têm coagulopatia, mas necessitam fazer uma angiografia. Então, o acesso transradial diminui muito o risco de complicações no sítio de punção, por exemplo, de hematomas. Então, aqueles pacientes que têm também dificuldade no acesso femoral, pode ser uma grande saída o acesso transradial. E qual seria a grande vantagem? Tem um menor risco, então, como eu já falei, de complicações no sítio de punção, que você vai conseguir realizar de forma muito mais tranquila para esses pacientes, com menor risco de, por exemplo, hematoma retroperitoneal, que pode acontecer naqueles pacientes no acesso transfemoral, e também vai dar muito mais conforto para o paciente. Então, no pós-procedimento, o paciente adora quando a gente faz o acesso transradial, porque ele não precisa ficar imobilizado por 6 horas depois do procedimento de angiografia, ele já sai podendo andar pelo leito só com alguns cuidados do pós-procedimento que nós vamos falar um pouco mais para frente. Então, reduz muito o tempo do pós-procedimento para o paciente ter a sua recuperação. Então, isso é um conforto muito grande para o paciente. Então, existem grandes vantagens para esse acesso e porque vem ganhando tanto mercado dentro da neuroradiologia intervencionista, o acesso transradial. Mas é claro que existem grandes limitações também. Nós vamos ter dificuldades, principalmente naquelas anatomias muito mais desfavoráveis, então tortuosidade muito grande, aqueles pacientes que às vezes não têm um acesso tão fácil para a carótida interna do lado direito. Muitas vezes você pode ter dificuldade para acessar a carótida interna, a carótida externa, para fazer um exame seletivo, mas em alguns casos isso consegue ser feito. Alguns arcos podem dificultar também o seu acesso nessas anatomias mais desfavoráveis. E para a gente pensar então nos materiais que eu preciso para realizar o acesso transradial. Lembra sempre que você vai ter que planejar e solicitar muitas vezes no seu pedido de angiografia o material que você deseja. E precisa estar especificado no seu pedido qual o tipo de material que você deseja. Isso vai variar. Se vai ser uma angiografia cerebral por via femoral, se vai ser uma angiografia cerebral por via radial. E você precisa saber o que você precisa ter para realizar esse tipo de acesso transradial. Primeira coisa importante, você precisa saber que não é estritamente necessário e obrigatório o uso de ultrassom para a punção, mas eu recomendo fortemente que você utilize para dar mais segurança nos seus acessos. Então, se você tem a disponibilidade de ultrassom no seu serviço, utilize tanto para femoral quanto para radial. Eu utilizo em praticamente todos os pacientes a utilização do ultrassom, porque minimiza a chance de complicações e aumenta a chance de punção e numa primeira tentativa e acesso com, seja ela na femoral, seja na radial. E depois disso, você vai precisar de uma agulha de punção de 21G, que é normalmente o tamanho que é utilizado, já vem no kit
de introdutor. E se eu puder te dar uma dica, é para você utilizar normalmente o que eu utilizo na minha prática, uma dica prática para você aí, é a utilização dos introdutores Slender. Essa é uma tecnologia que ele é muito mais hidrofílico e a American Heart Association recomenda então até que você utilizando um introdutor Slender, que ele tem uma ponta mais cônica distal, diminui a chance de espasmo na artéria radial, que às vezes é um problema que pode acontecer. E essa tecnologia Slender, ela que faz? Ela mantém o diâmetro interno do mesmo, mas ele deixa uma parede mais fina e um diâmetro externo mais fino. Então é uma grande contribuição, que às vezes você vai usar um introdutor Slender 7 frentes é a luz interna, mas externa vai ser 6 frentes. Então ajuda muito para você utilizando os introdutores com essa tecnologia Slender. Então o introdutor radial Slender, ela é essa tecnologia em que ele é afinado cônico na ponta distal, para minimizar o risco de espasmo da artéria radial, e ele tem uma parede do introdutor mais fina, mantendo a luz interna e diminuindo a luz externa, dando mais conforto também para você realizar as suas angiografias e os seus tratamentos pela via radial. E é uma prática que nós devemos fazer sempre depois de você realizar a punção. Então você vai lá, posiciona o paciente de forma adequada. Eu sempre gosto de pedir para o paciente fazer uma extensão, coloca às vezes um coxinha aqui embaixo, para ele ficar com essa mão muito mais estendida, para você conseguir, então essa hiperextensão aqui, para você conseguir ficar, e coloca um coxinha aqui para ficar a artéria radial mais exposta, e fica muito mais fácil você sentir o pulso nessa região. Então posiciona da forma correta, faz a punção com o seu kit de punção com a agulha e o fio e o guia para você passar, depois passa o seu introdutor Slender, retira. E depois disso, é muito importante você deixe preparado já, a depender do que você tem no seu serviço, uma solução vasodilatadora, porque como eu falei, o espasmo às vezes é uma complicação muito grande. Então já para prevenir esse espasmo, você vai injetar uma solução com vasodilatador para que não ocorra espasmo na sua artéria radial. Então você também tem que se preparar para isso. E vai depender, por exemplo, fora nós temos nimodipina, que muita gente usa, verapamil, nitroglicerina, o tridil também pode ser utilizado. Então você vai olhar qual que você tem disponível no seu serviço para realizar. Normalmente você pode fazer a solução de tridil de diluição para 50 ml e realizar 1 ml de injeção para você realizar este preparo para o seu paciente utilizando um vasodilatador para evitar o risco de espasmo na artéria radial. Sempre lembrar que se você for utilizar o acesso transradial, é muito importante você solicitar um Simons tipo 2, curva 2, porque com esse tipo de catéter você vai ter uma facilidade muito maior que você não vai conseguir com um catéter vertebral ou um catéter Headhunter pela via radial, de acessar todas as artérias. E aí, então, sempre que você for selecionar, selecione um catéter Simons curva 2. Em alguns casos, existe até uma curva 3 que ela é um pouco mais longa, te auxilia também, dependendo da anatomia de cada paciente. Então, se você for utilizar o acesso transradial, utilize sim a via transradial, mas com um catéter que você consiga fazer a formação dele em Simons tipo 2, que é o que eu mais utilizo pela via transradial, para acessar todos os vasos, desde a carótida interna do lado esquerdo, a carótida interna do lado direito e a artéria vertebral. Então essas são dicas para você no seu preparo para esses pacientes. E sempre tenha em mente o calibre da sua artéria radial para você adaptar qual o introdutor você vai utilizar para cada paciente. Então tenha em mente também isso. Às vezes o ultrassom ajuda você a ter essa ideia e você conseguir programar qual o tipo de introdutor que você vai utilizar para cada um dos pacientes e qual tipo de catéter, mas sempre lembrando, dê preferência à utilização do catéter Simons curva 2. E agora, se a gente for pensar então na parte mais prática, o que eu quero ver nessa parte prática do posicionamento do paciente? Então, como eu já comecei a comentar para vocês, eu sempre gosto de fazer o acesso pela artéria radial do lado direito, eu deixo o paciente com o braço estendido ao longo do corpo e eu faço uma hiperextensão do punho e peço para colocar um coxim ou uma gaze nessa região para ficar extremamente estendido. E aí você vai conseguir sentir o pulso de forma muito mais tranquila. Você sentir um pulso, pronto. Esse posicionamento é muito bom, então fixa. Às vezes passa uma atadura
aqui para prender também a mão do paciente nessa posição, fixa muito bem para não ficar às vezes brigando, às vezes tem local que eu vou fazer que esquecem de fazer essa contenção, eu falo, olha, contenha o braço do paciente para que dê mais conforto na hora da punção, para você não ter problema nenhum. Então esse posicionamento é muito importante para você conseguir ter sucesso no seu cateterismo. E é claro, sempre realizo um botão anestésico com uma lidocaína sem vaso para realizar anestesia local, pequeno botão anestésico, não precisa de muita injeção, só para minimizar a dor. Alguns pacientes eu faço com anestesia geral nas angiografias cerebrais, que eu acho que dá muito mais conforto para o paciente, e também há relato de menor chance de espasmo nesse tipo de paciente. Então, posiciona, faz um botão anestésico e assim realiza a punção guiada por ultrassom para minimizar o risco de complicações e aumentar a chance de sucesso na primeira punção. Faz a passagem do seu funciona, você vai começar a ver o fluxo de sangue arterial voltar, é completamente diferente da punção femoral, que vem um sangue muito mais intenso. Na artéria radial, o fluxo não é tão intenso, você passa o seu guia, e lembra que você vai passar bem devagar, de forma bem lenta, e ver se há alguma resistência. Se houver alguma resistência, retire e tenta colocar novamente, que é para ir sem nenhuma resistência essa parte inicial, depois que você fez já o posicionamento, asepsia, antisepsia e o botão anestésico. Aí sim, você vai seguir para essa punção, utilizando aquela velha técnica de Seldinger, que você vai realizar com a punção com uma agulha, passagem no guia, tira a agulha e passa o introdutor Slender radial para você ter acesso a esta artéria radial. E lembra sempre que você vai realizar então a injeção de vasodilatadores para você conseguir depois ter uma segurança muito maior para realizar o seu tratamento ou sua angiografia. Depois que eu fiz isso, o que a gente faz? Eu normalmente tenho sempre o costume de fazer um roadmap da região do cotovelo, que ali tem às vezes algumas artérias que podem entrar, então você vai poder passar de forma mais tranquila com o roadmap, seu guia, com o seu catéter diagnóstico, 5 frentes, exemplo, um Simons, que é o que eu normalmente utilizo para realizar esse acesso. Então eu faço um roadmap da região do cotovelo do paciente para ver a artéria e passo. Uma dica prática, existe um guia hidrofílico chamado Baby J. É exatamente isso que você vai pedir. Guia hidrofílico 0.035 Baby J, porque ele é um J muito mais curvado e com isso você vai passar por toda a artéria radial, artéria braquial, chegar lá em cima sem entrar em nenhum dos vasos. Então isso minimiza muito o risco também de perfuração caso você não faça esse roadmap. O Baby J pode ser uma boa dica para você realizar esse tipo de tratamento também dos nossos pacientes. Vai lá, sobe, depois você tira esse Baby J e passa um guia normal, um guia 0.35 para depois realizar a armação dos seus Simons. Existem inúmeras técnicas que você pode fazer isso. Você pode armar direto na aorta descendente, você passa ele até uma técnica muito parecida como você armaria pela via femoral, você passa pela aorta descendente e arma os Simons ali. É uma grande saída. Outra forma, às vezes acontece, é você posicionar os Simons sem estar armado com o orifício dele para cima, passa o guia e entra na subclávia, você arma pela subclávia. E uma outra técnica também é usar a válvula aórtica para você realizar a formação dos Simons na sua formação da curva do tipo 2. Então também essa é uma grande saída para você realizar esse tipo de tratamento. E aí você vai conseguir acessar carótida internas direita, externas direita, esquerda, direita, interna. Então tudo isso você consegue. E no retorno, uma dica importante, eu às vezes tento pegar a artéria vertebral do lado direito, porque você retorna o seu catéter, já está ali na origem, você faz um roadmap, sobe o guia e sobe com o catéter Simon desarmado na origem da artéria subclávia. Então isso também ajuda você no retorno fazer da artéria vertebral. E depois você vai fazer a sua programação, é claro, você pode fazer uma angiografia diagnóstica ou você pode fazer tratamento. Hoje nós temos inúmeras possibilidades de catéteres dedicados para o acesso radial. Várias empresas vêm trabalhando muito para você conseguir ter catéteres dedicados para o acesso transradial. Eu queria citar aqui, por exemplo, nós temos um catéter que é utilizado muito pela artéria femoral, que é o catéter de acesso distal da Penumbra Benchmark 71, e a Penumbra vai lançar também um catéter específico para a artéria radial.
E pelo benchmark você consegue passar o Neuron Select, então por dentro dele você consegue ter esse acesso. E também nós temos outro exemplo da Penumbra, da Medtronic, perdão, o catéter RIST. RIST é um catéter dedicado para artéria radial. Ele tem 90, 100, 105 centímetros de comprimento também, e ele tem um catéter dedicado também para ir por dentro dele, tipo Simons ou tipo Bernstein, para você conseguir acessar suas artérias e ali realizar o torque, acessar. Lembra sempre que naquela curva do tronco aórtico, do arco aórtico com os troncos supraórticos, ali que é o maior chance, você tem que ter um bom suporte naquela região para ele não herniar naquela região. Então use também às vezes o guia hidrofílico para te dar um suporte maior. Depois que você terminou todo o procedimento, seja em angiografia, seja de tratamento, você vai pensar em finalizar o seu procedimento. Como é que você faz? Você retira seu catéter, lá com seu introdutor 5, 6, 7 frentes, dependendo do que você utilizou, qual foi a sua programação. Um detalhe prático aí, o RIST, um cateter da Medtronic, ele tem 0,71 e 0,79 de luz interna. Se você utilizar o 0,71, você pode utilizar um introdutor 6 frentes. Se for o 0,79, é obrigatório você usar um introdutor radial 7 frentes para você realizar esses acessos. Se você utilizar o catéter de acesso distal benchmark, você pode utilizar um introdutor 6 frentes que você consegue passar sem nenhum problema também. E depois que você retira, o que você vai fazer? O que eu normalmente faço? Eu lavo o meu introdutor com soro e coloco o bracelete de compressão radial. Então ele tem um marcador verde naquela porção dele, que você vai posicionar onde está o seu introdutor. E eu normalmente coloco uma gaze logo embaixo do introdutor antes de colocar o bracelete. Por quê? Você vai insuflar o seu bracelete com 20 e vai retirar o seu introdutor. E aí você vai desinsuflando vagarosamente. Quando cair uma gota de sangue, injeta mais 2 ml e aí está pronto. Você tira aquela sua gaze, está limpo, é muito mais seguro, o paciente é muito mais confortável e está pronto. Não precisa usar dispositivo de fechamento tipo Angiocil, Perclosus, Femocil, Exocil, nada disso. Você só utiliza o seu bracelete de compressão radial e é muito melhor o bracelete de compressão radial do que um curativo compressivo que minimiza o risco de oclusão da artéria radial, que pode ser uma das complicações tardias depois de um exame desse tipo. E existem, é claro, como a gente sempre sabe, complicações também do acesso radial. Nós podemos ter, então, vasoespasmo, hematoma no local. Já o hematoma pode levar também a uma síndrome compartimental, muito raro, mas isso pode acontecer também. E hematomas e problemas da dissecção e oclusão tardia da artéria radial são algumas complicações que podem estar presentes no caso do acesso transradial. E se eu pudesse te dar uma dica, comece às vezes utilizando simuladores para você começar a aprender qual é essa manipulação que é totalmente diferente da via femoral. Então lembre-se também de tentar isso. E primeiro realizar esses treinamentos, principalmente em casos eletivos. Lembrar que não é problema nenhum, tentei acesso radial, não consegui, pode ir para converter para o acesso transfemoral, existe também essa possibilidade, principalmente aquela anatomia desfavorável, pacientes muito idosos, você tem que pensar em ir para a via transfemoral quando o acesso transradial não tem possibilidade de fazer um exame adequado, então pense também nesta grande possibilidade. Eu normalmente dou preferência para a artéria radial direita, fica muito mais confortável para a gente realizando o exame também e é muito mais fácil você acessar todas as artérias. Às vezes pode ser um pouco mais difícil o acesso à carótida comum do lado direito. E também uma outra dica é você voltar o seu catéter desarmado e na artéria subclávia você faz um roadmap, passa um guia e entra na artéria vertebral direita. Normalmente na femoral, a gente sabe, nós investigamos a artéria vertebral esquerda, mas quando eu realizo um exame pela artéria radial, eu dou preferência para estudar pela artéria vertebral direita, caso não haja obrigatoriedade, dependendo do caso, de investigar a artéria radial do lado esquerdo. Nós vimos hoje aqui nessa aula o passo a passo para você ter um acesso transradial seguro, material, como solicitar, qual material devo pedir, qual catéter, qual solução, tudo isso você viu nessa aula de hoje. Eu espero que tenha te ajudado muito para você entender ainda mais sobre esse acesso. E comenta aqui para mim, você utiliza o acesso transradial na sua prática? Você faz exames diagnósticos, você faz tratamentos? Eu acho que existem casos que a transradial é a de escolha, principalmente
naqueles aneurismas de circulação posterior, tratamento de doenças que podem ser acessadas pela artéria vertebral, então é muito mais confortável para o paciente. E também tem crescido muito também as indicações para o tratamento da carota da circulação anterior pela via transradial em alguns pacientes. Então comenta aqui para mim quais as indicações que você utiliza do acesso transradial. E se você gostou desse vídeo, lembra de curtir, comentar aqui também, encaminhar para aquele seu colega que tem interesse na neuroradiologia intervencionista, que a gente vai falar muito sobre isso aqui no nosso canal. Um grande abraço e fiquem com Deus.